A diferença te incomoda? Você sente que tem que justificar toda vez que você faz alguma atitude em que você não é entendido? Ou sobre estudantes que estão sob sua responsabilidade da mesma forma? Famílias, comunidade escolar? Eu sou Miliane, sou educadora, pedagoga, psicóloga, trabalho há 30 anos com a inclusão educacional e venho aqui fazer um alerta. Há 30 anos atrás, quando eu ainda estava nas escolas regulares, que eram raras por receberem estudantes com demandas específicas de neurodesenvolvimento, a gente tinha uma realidade em que a gente evitava trazer diagnósticos cedo, porque a gente entendia que a formação de identidade na criança, ela ainda está se dando, né? Está se estabelecendo. Ok, o diagnóstico é extremamente importante, essa era uma visão lá do passado. Com o tempo a gente entendeu que diagnósticos precoces, eles podem nos dar parâmetros para o entendimento, né? A ciência vai avançando, de que barreiras são essas sociais, né? E a escola é um espaço social, então a barreira social é para a escola e para além dela, né? E como estruturar melhor um trabalho para atender às demandas desse estudante e situá-lo em seu grupo, situá-lo de uma forma realmente inclusiva, e não apenas que ele participe do cotidiano sem um plano, sem um trabalho pensado em torno de estratégias para o seu pleno desenvolvimento e aprendizagem. Entretanto, algo está me angustiando, né? Como professora, pedagoga, psicóloga, profissional da área. O tempo todo hoje, na sociedade, a gente é chamado, a gente é convocado a se explicar ou a explicar todas as pessoas que têm algum nível de conduta que naquele momento não está sendo entendida pelo grupo social. É como se a diferença hoje tivesse que ter um rótulo. É como se a diferença ela não fosse constituída e constituinte. Se a gente parar para pensar na sociedade, na comunidade, né, nós somos diferentes uns dos outros e vamos sempre ser. E a diferença ela é muito bem-vinda, porque a diferença é o que faz ampliar os horizontes. É o que faz com que os nossos repertórios pessoais, eles não fiquem únicos, né? E não avancem sempre na mesma direção. Que tem um outro, que tem outros repertórios, outra história de vida, outra forma de ver, perceber, fazer, ser, que vai fazendo com que a gente pense diferente e saia da caixinha. A diferença ela é muito bem-vinda, mas atualmente a gente tem que ficar muito atento a uma intolerância à diferença. A diferença parece que hoje tá muito comum isso, dela só ser aceita se você tem um cordão, se você tem um diagnóstico e se você mostra ao outro, olha, a minha diferença está justificada. A diferença não deve ser justificada. Tá? Tem uma inversão das coisas. A diferença, ela é constituinte. Nós somos diferentes com ou sem diagnóstico. O mais importante, gente, não é o diagnóstico. Ainda bem que a nova resolução veio trazer o estudo de caso, né? No caso de pessoas que têm demandas específicas de neurodesenvolvimento. Mas independente disso, cada sujeito tem que ser olhado na sua unicidade e na sua beleza e potencialidade de contribuição para o seu grupo. Seja grupo escolar, seja grupo fora de escola. A diferença, ela tem que ser olhada com olhos sensíveis e contemplativos de perceber a potência na diferença. Não apenas as dificuldades, não apenas os desafios, mas as potências também. Os desafios sim, por quê? Porque a gente, né, tem que estruturar um trabalho que seja no coletivo. Mas isso não nega o protagonismo dessa diferença, desse sujeito que vem a contribuir com o seu olhar, com a sua forma de ser e estar. Que régua é essa que mede o que deve ser a norma?
Que régua é essa que quer colocar todos os sujeitos dentro de uma mesma caixinha e quem está fora só é entendido e compreendido se tiver um CID, se tiver uma codificação internacional de doença, né? Ou nas doenças estabelecidas pela organização internacional. Não. A diferença, ela é bem-vinda, o diagnóstico também é bem-vindo, mas o diagnóstico não tem que ser uma sentença e o diagnóstico não tem que ser uma prova de que eu posso ser diferente porque tem algo que me explique. Nós não precisamos fazer assim, nós não precisamos ser assim, nós precisamos acolher e entender que as diferenças são bem-vindas, tá bem? Então fica aqui esse alerta, porque a gente está caminhando há muito tempo em torno da inclusão, cada hora a gente tem uma nova atitude educacional em torno dela e social, mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Elas não precisam justificar a diferença. Nós precisamos acolher a diferença. Nós precisamos, sim, mudar as atitudes em torno do entendimento de que um grupo social diverso, que é o que é um grupo social, é um grupo social rico. E que bom, e que belo, e parabéns. Que sejamos diferentes, sim, dentro de um propósito único. Tá bom? Fica aqui essa palavra. Há muito que eu estava querendo falar um pouco sobre isso nas redes sociais. Esperei o recesso, né? Porque, assim, são tantas demandas já que eu não teria um tempo de qualidade. Mas hoje eu pude ter esse tempo de qualidade e eu oferto a vocês para que a gente juntos e juntas construa uma sociedade realmente inclusiva, uma sociedade em que acolha, aceite e ame as diferenças. Até logo!